Bom dia, meu nome é Fernando Taroso, eu sou aluno de Engenharia de Produção da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e do Polo de Franca. Eu vou apresentar o meu trabalho, que é um estudo de caso em que eu tive a oportunidade de participar numa indústria de artefatos de concreto armado, onde foi aplicada a manufatura enxuta. Então é um trabalho que eu achei muito gratificante, porque eu consegui aplicar muita coisa do que eu vi na faculdade. Durante esse curso eu apliquei na prática. Bom, em resumo, então, trata-se de um trabalho onde as empresas, devido à alta competitividade, buscam diferenciais nos processos enxutos, né, reduzindo custos, e a alternativa aí é aplicar a manufatura enxuta. E o Senai é um programa do IP+C que, através do Instituto Senai de Tecnologia, vai dentro da empresa e ajuda as empresas a acharem esse caminho aí. Tá? Foi uma parceria do Instituto Senai de Ribeirão Preto com a empresa Copel de Araçatuba. Tá? Então nós vamos falar muito de melhoria de processo, né? É o principal assunto, né? E inclusive um dos fundamentos é você pensar enxuto, né? Ou seja, você ter o pensamento sempre enxergando melhorias e verificando se ela faz parte, ela vai acrescentar, agregar valor para o cliente ou não. Né? E também é um estudo do caso, onde eu já disse na apresentação inicial que eu participei, né? E foi extremamente gratificante. Então o objetivo geral é mostrar o estudo de implementação Lean na prática. Né? Também vamos mostrar as etapas, né, do programa IP+C do Senai e os resultados. Especificamente, nós vamos acabar conhecendo como a gente conhecer o processo produtivo da empresa através da ferramenta Mapa Fluxo de Valor. Essa ferramenta ajuda a identificar pontos críticos, né, no Gemba, aplicar as ferramentas Lean e validar o processo. Bom, tudo isso nasceu em 1950. Tá? O Japão estava arrasado pela Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, e precisava achar uma solução. O que estava em grande ênfase era a produção em massa, né? Que continua até nos dias de hoje, ainda tem muito difundido, conceito difundido por Henry Ford. Taiwan foi um dos que assumiu essa responsabilidade, ir para os Estados Unidos, estudar o sistema de Ford, fazer as adaptações. E ele chegou à conclusão que, na realidade, resumindo a história, a realidade japonesa era diferente. Ele declarou que o problema deles era cortar custos, né, porque eles não tinham dinheiro nem para reconstruir as fábricas direito, e ao mesmo tempo produzir pequenas quantidades e muitos tipos de carro. E aí nasce o STP, que é o Sistema de Produção. Mais tarde, através do MIT, o STP teve uma versão devido ao sucesso japonês, né, na década de 60, 70. O MIT criou a versão do Lean Manufacturing, manufatura enxuta. Todo mundo de olho no que os japoneses fizeram para sair daquela situação. Então, começando aqui apresentando as ferramentas Lean, através do mapa fluxo de valor, né? Essa ferramenta é a principal logo no início do programa, porque ela mostra visualmente uma série de coisas dentro daquilo que foi proposto. Né? Por exemplo, aqui nós temos desde o PCP até os clientes, os fornecedores, fornecendo o processo, você enxerga os estoques intermediários, quantos funcionários tem, quantos operadores tem em cada processo, e se enxerga todo o processo de volta. É controlado os tempos de fabricação de cada processo, e eu tenho também o tempo total, que é o lead time. Né? Então é uma ferramenta muito utilizada, principalmente na indicação pelo Senai aí, nesse programa de manufatura enxuta. Tem outras ferramentas, eu estou só mostrando aquela que
realmente foi utilizada. Controle de qualidade, né? Controle de qualidade, ela é capaz de eliminar problemas, defeitos que causam desperdícios e o cliente não está disposto a pagar por isso, né? Então esse aqui é um item que ganhou bastante produtividade nesse programa aqui. Outras ferramentas que nós utilizamos foi a troca rápida de ferramenta ou setup, né? Nós temos dois tipos de setup. O mais aqui utilizado, que nós vamos ver, foi o setup interno, foi a movimentação e remoção de matriz, utilizando o 5S junto, né, em paralelo, que teve um sucesso muito grande. A ferramenta 5S, que todo mundo pensa que é só limpeza, né? Mas não é só limpeza, não. Ele atua no comportamento do funcionário, no comprometimento do funcionário, e realmente nós sentimos uma mudança geral na maneira de atuar dos funcionários depois que nós aplicamos essa ferramenta aí. Houve um efeito positivo. Tá? Princípios do Lean. O que nós temos como princípios do Lean? São vários princípios, vamos citar dois aqui. O fluxo de valor, que é definido onde as atividades necessárias têm que mostrar valor para o cliente, ou seja, você está fazendo um processo, se aquele processo que você está fazendo vai agregar, o cliente está disposto a pagar por aquilo ou não. Então aqui eu vou deixar se a atividade é necessária ou não. Fica evidente aqui nessa etapa que não tem valor, tem que ser eliminado se possível. Há processo que não é possível ser eliminado. O cliente não está disposto a pagar, mas é necessário fazer. A produção puxada. A produção puxada faz os estoques diminuírem sensivelmente. E quando você diminui o estoque, né, você mostra o problema. Né? Quando tem estoque grande, os problemas são camuflados porque você tem outra peça para repor, deixa aquela de lado, vai fazer um retrabalho. Isso é desperdício, isso é prejuízo. E quando você faz a puxada, você diminui esses estoques e o problema aparece. Princípios. Então, já falei princípios, método. De acordo com o IN aí, né, a principal tendência ao estudo de caso é tentar esclarecer o motivo pelo qual um conjunto de decisões são tomadas, que foi o que aconteceu aqui. Identificamos os problemas, tomamos as decisões, justificou-se e chegou ao resultado. Foi junto com uma empresa do interior de Araçatuba, né, junto com o Instituto Senai de Tecnologia, e possui 4 fases. Né? Isso aqui é um sistema do Senai. Tem a fase de preparação, onde através a gente vai fazer as primeiras reuniões e como produto final é gerado o mapa fluxo de valor final. Dali nós temos tudo que nós enxergamos, o que nós vamos fazer, e depois tem a fase de intervenção, onde nós começamos a fazer as alterações. Né? Depois dessas alterações, essa é a parte mais demorada do processo, porque envolve testes, são vários dias de trabalho aqui dentro. E tem outra parte aqui de monitoramento, significa o seguinte, realmente aquilo que foi feito na intervenção vai permanecer ou não? Ou foi só um efeito temporário e não foi eficiente, não teve eficiência, vai voltar para trás. Então nós fazemos aqui um monitoramento, ver se aquelas ações realmente vão permanecer por definitivo no processo. E no final, o encerramento, onde a gente faz uma análise de tudo que deixou de fazer e coisas de futuro, melhoria de futuro, né? O processo Kaizen, ou seja, sempre melhorando, processo de melhoria contínua. Tá? O estudo de caso propriamente dito, né? Então foi uma demanda da empresa para o Senai, através do site do Senai, e a partir daí é agendada uma visita inicial, onde o Senai verifica, faz uma análise e verifica se há possibilidade de ganhar 20% de produtividade na linha sugerida ou não. É um contrato de risco. Tá? O objetivo aqui, nesse caso aqui, eles falaram para nós que nós tínhamos que, a família escolhida foi de tubo de concreto de 1,20 m, porque era um dos carros-chefes da Copel. Uma coisa que nós não conseguimos foi a produção empurrada, né?
a produção puxada. Nós não mexemos nessa parte aí. Uma análise, né, do processo IP+C do Instituto Senai, tem essas 4 fases que eu já comentei, em relação ao que nós vamos fazer, que é o estudo prático, aqui é o processo, aqui são as metas do projeto. Então a fase de preparação é visita diagnóstico, ir ao Gemba, fazer o mapa fluxo de valor na primeira fase. Intervenção, aplicar as ferramentas, no caso foi qualidade da fonte, troca rápida de ferramenta, ou setup, né? E a 5S. E no fim, monitoramento, encerramento e análise de documentação dos resultados. Tá? Começando na primeira fase, mapeamento, fluxo de valor. Essa ferramenta, eu já mostrei, é uma ferramenta que mostra visualmente tudo o que acontece, né? O modelo utilizado pela empresa é o empurrado, porque eles não quiseram mudar, não mexemos aí, foi um pedido dele. Ele gosta de ter aquele estoque, então nós não forçamos. E montamos uma equipe Kaizen. A equipe Kaizen foi a indicação da empresa. Quem monta a equipe é a empresa. Nós damos uma aula de Lean Manufacturing e já começamos a esboçar o processo fazendo um esboço do mapa fluxo de valor. Os próprios funcionários é que vão fazendo para a gente, porque um dos processos é passar o conhecimento para dentro da empresa. A primeira fase, depois de ensinar, depois que a gente fez a primeira, nós fomos para o Gemba, ao campo, né? Nós vamos lá na indústria ver o que acontece. Junto com as ferramentas, né, que não agregam valor, são aquelas 7 ferramentas de desperdício que tem. Excesso de movimentação, excesso de manufatura, tempo de espera, necessidade de organização na área produtiva. Ou seja, através das ferramentas, das 7 ferramentas de desperdício, nós conseguimos enxergar os problemas todos daquela linha de produção. Junto com a cronoanálise, nasce o mapa fluxo de valor. Né? Esse mapa fluxo é do Acopel que nós chegamos a essa conclusão. Então aqui nós temos a estrutura de aço do tubo, né? A estrutura da mistura, né, do misturador. Depois o misturador manda para o dosador junto com o molde é enchido, com o molde é feito o enchimento, tem todo o processo de cura, que eu vou explicar melhor, até voltar para o cliente. Tem os tempos todos necessários para fazer as análises. Então esse mapa aqui identificou vários problemas de tempo de espera de movimentação, excesso de parada de limpeza. E é isso aqui que nós fomos combater até achar os 20%. Como é que funciona o processo aqui, pessoal? O processo é simples. Essa é a linha de produção que foi feito o programa. Ele tem 4 linhas iguais a essa. Essa é uma delas. É a primeira. Né? Do lado direito aqui tem mais outras 3. Então aqui está o misturador nessa fase. Né? Ele joga a massa no dosador. O dosador é feito no molde. Aqui já são 3 funcionários, 4 funcionários aqui, mais 7 funcionários, 3 funcionários para fazer essa estrutura de aço. Essa estrutura de aço é um robô que esse funcionário alimenta com aço cortado, ou seja, 3 funcionários só para fazer isso aqui. E já sai prontinho, o robô vai girando e vai soldando o arame e é feita a estrutura de arame. Tá? Aqui é o misturador, pega areia, cimento e brita, mistura e joga aqui. Esse misturador alimenta outras linhas, nesse caso está alimentando só a linha em questão. Né? No dia, inclusive, ele estava alimentando só uma linha. Então não houve gargalo aqui, nem depois do programa houve gargalo. Né? Porque nós aumentamos a produtividade aqui, esse não foi problema não teve problema de vazão aqui, ele suportou perfeitamente. Bom, como é que funciona? Né? Primeiro é feita a montagem, ou seja, tem uma capa externa que envolve, aqui está a estrutura de aço junto com um anel, né? É feita uma trava através de uma ponte rolante, né? Porque isso aqui é muito pesado. Depois esse molde é levado lá no fundo para o dosador. No dosador ele é encaixado lá embaixo e é feito o molde interno aqui também.
Então, nesse instante, você tem pronto a parte de molde e é jogado a massa, o misturador. Depois é feita uma prensa com vibração. Aqui tem vibração para assentamento da massa e aqui é a prensa final, prensagem final. Depois, através da mesma ponte rolante, é levado lá para o fundo e lá no fundo é retirada, feita a desmoldagem, um processo delicado. Dependendo da qualidade da massa, traz problemas, né? E tem um acabamento, um retoque, onde um funcionário fica fazendo os acabamentos na hora de desmoldar. Tem a cura, que levava 12 horas, ou seja, só no dia seguinte é que pode movimentar esses tubos aqui. Tá? E é levado para o armazenamento, onde tem mais um período de cura final antes de ir para o cliente. O que nós identificamos lá? Tempo de espera, falta de organização, falta de planejamento, excesso de movimentação, paradas excessivas, e cada um foi aplicado uma ferramenta diferente. Tá? Na produtividade, nós temos lá, eles fabricam 40 tubos por dia, a média. Nós tiramos as médias de tempo e vimos que levavam 11 minutos por cada tubo, 11 minutos é alguns segundos por cada tubo. 8 horas dividido por 7 pessoas, deu 0,63. E a meta é fazer o quê? Aumentar em 20% isso daí. Identificamos também um trabalho de refúgio, de limpeza de equipamentos, 76 minutos, nós conseguimos encaixar nesses 20% aí, tá? O cálculo do target time aí, no caso, foi 703 segundos, que batia mais ou menos, né, com ele é um pouquinho menor que a demanda dos 11 minutos e tal, né? Então, nós tínhamos que realmente abaixar um pouquinho mais o tempo para chegar nesse target time aqui. Depois ele ficou até um pouquinho superior à necessidade que nós encontramos. A ferramenta, então, sugerida pelo programa IP mais cedo Senai são essas todas aqui. As que estão assinaladas foram as que foram realmente utilizadas, né? Então, né, nós estamos agora na etapa de intervenção. O mapa fluxo foi na primeira etapa. Agora, nessa segunda etapa de intervenção, nós usamos o quê? Troca rápida de ferramenta, o setup, qualidade na fonte e o 5S. Tá? Troca rápida de setup. O que deu? O que aconteceu? Né? Identificou-se que os colaboradores, no final do dia principalmente, levavam 40 minutos de limpeza, ficavam andando para lá e para cá, numa monotonia, fazia parte da cultura da empresa, que não agregava nada de tempo. Né? Anotou ser em média mais em torno de 20 minutos. Ou seja, eles tinham uma lerdeza, que a gente chamou no processo final, que não justificava. E no dia seguinte eles continuavam fazendo o setup de informação. Aí a ação foi analisar esse desperdício, deixar tudo para o final da tarde. O final da tarde já preparava para o dia seguinte, né? E eles chegaram à conclusão que realmente ganhamos 2 tubos por dia só aqui. Né? Qualidade na fonte, o que aconteceu? Lá na vibração, o que acontecia? Eles paravam 4 vezes para limpar o fundo do dosador, porque estava por causa de uma borracha que custava R$50, aplicamos, né? Vazava no fundo, eles paravam para fazer limpeza. Resumindo, para não ficar com o processo sempre trabalhando, para fazer um intervalo, né? Porque ninguém é de ferro, conseguimos enxugar de 20 minutos, né? Para 76 para 22 minutos, trocando aquela borracha e melhorando algum sistema. E saiu de 4 a ocorrência para 2. Ganhamos mais 6 tubos por dia. Na qualidade na fonte, né, então teve essas ações que eu acabei de explicar. O cabo baixou para 22 minutos. Né? Então eliminou 71% do tempo da limpeza, nós agregamos mais valor aí, e diminuímos e ganhamos mais produtividade. O 5S, realmente o 5S foi feito lá, principalmente lá na parte da armação, o robô. Saímos de 3 funcionários, passamos para 1 funcionário, ou seja, um que corta e o outro que manipula a máquina, alimentando a máquina. Trocamos um pouquinho do layout da máquina, mexemos um pouquinho no layout, não consideramos ferramenta de layout, foi só uma mudança de uma máquina.
Documentação, né? Então, o que nós chegamos à conclusão? Né? Dos 40, né, no estado de 40, né, nós passamos a produzir 50 tubos. Né? Ganhamos 25%. Lá, diminuindo os operadores de 7, passamos para 6, diminuiu 14%. Total, 46% de produtividade. Batemos os 20% lá em cima, sem mexer nos funcionários. Mexendo no funcionário foi para 46% de produtividade. Tá? Aqui estão mais alguns indicadores, que é a mesma coisa, mais detalhado, né? Com os cálculos que nós realizamos. Conclusão: manufatura enxuta vale a pena. O mais fundamental nessa parte que eu vi é o comprometimento da equipe. Foi fundamental para que ocorresse o programa, gente. Sem o comprometimento de equipe, nós não temos Lean Manufacturing, né? E realmente vale a pena. Gastou-se quase nada, mexeu-se muito pouco e atingimos 46% acima dos 20%. Foi um trabalho muito gostoso. Tá? Muito obrigado a todo mundo. E a faculdade foi excelente para mim e valeu a pena. Obrigado.